Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Despertar Místico. Vamos fazer leitura para o signo de Capricórnio. Capricornianos de Sol, Lua, Ascendente ou Vênus, leitura geralzona, intuitiva, atemporal, e essa leitura não tem um tema específico. O que a espiritualidade quiser falar, a mensagem que quiser ser entregue, vai ser entregue. Querendo uma leitura só na tua energia, entre em contato pelo WhatsApp, que tem aqui na descrição do vídeo, para informações, para agendamento. Também convido, amados, para vocês se inscreverem, curtir, compartilhar, seguir, deixar a mensagem aqui no canal, hypar, né, os vídeos, se assim aparecer essa opção para vocês. E também me seguir no Instagram do canal, no Instagram da loja e no TikTok também. Também, meus amados, eu vou deixar aqui no final deste vídeo o link para acessar o meu outro canal, tá? Coloquei um vídeo agora, vou reativar aquele canal e já deixei aqui mensagem aqui, vou deixar aqui o link para vocês irem lá ver. Vão lá conhecer, para quem não conhece, para quem já conhece, né, vai lá curtir o vídeo, vamos lá fazer crescer aquela família lá também. Convido, né, vocês a seguirem lá também, compartilhar os vídeos para que a gente possa crescer. Os shorts, né, enfim. Vamos lá então, leitura geralzona, tá, amados? Nem sempre ressoa no todo, às vezes ressoa em parte, fica até o final, porque eu sempre falo, a leitura ela vai crescendo. No final eu vou trazer uma frase, uma palavra de cocriação, uma palavra aí para vocês estarem, né, colocando aí printando, né, para usar aí no celular de vocês, para estar falando, né, de manhã, ao acordar, de noite ao dormir. Vamos lá então, Capricorniano. Capricorniano, o que vem para os caminhos de Capri? Como que vai estar? Olha, caiu e virou. Virou um 10 de pentáculos e caiu um 8 de espadas. Ai, ai, ai. Fundo do deck, 9 de pentáculos. Alguém pode estar numa situação, se a gente está falando de questão amorosa, pode ser que vocês estejam numa situação entre a cruz e a espada, né? Porque de um lado tem a carta da solteirice, do outro lado tem a carta do casamento, da união, do relacionamento sério. Muitos aqui podem estar nessa energia de, puxa vida, não sei se eu quero, se eu caso como uma bicicleta, né? Eu não sei se eu quero, se casar é algo que realmente é pra mim, se casar, se ter um relacionamento sério é algo pra mim. Porque eu estou numa fase de solteiro, estou numa fase boa, estou curtindo a vida, estou bem, né? Pode ser essa energia. Para outros, pode, se a gente está falando de questão financeira, a gente pode estar falando de muitos aqui preocupados, né, com a questão financeira, preocupados com amanhã, né, preocupados se amanhã eu vou ter, se amanhã como que vai ser as minhas finanças, como que vai ser a minha estrutura, né, financeira. Mais uma carta Capri, do que a gente está falando, Capricorniano de Sol, Lua, Ascendente ou Vênus, viraram duas, vou aceitar porque aí fecha 4. 3 de copas, a carta da comemoração, também a carta... Por isso que veio aquela carta no final do deck, né, de solteirice. Olha, para muitos estão aqui nessa energia, né? Puxa vida, eu acho que eu não quero mais ficar casado. Para quem tá casado, tá aqui numa vibe... Lembrando que leitura de amor sempre pode estar invertido, tá? Pode ser você ou a pessoa do teu interesse que esteja nessa energia aqui. Puxa vida, eu tô preso, né, me sentindo preso num relacionamento, a minha vontade já tá aqui, ó, curtindo as noitadas, aproveitar a vida. Eu pego aqui muito uma energia de quem casou muito cedo, né, não aproveitou, não curtiu e agora tá chamando, né, essa energia de curtir, de aproveitar. Alguém querendo realizar seus próprios sonhos, seus próprios desejos, tá? Fundo deck 3 de paus, alguém que pensa como vai ser amanhã, né, se hoje eu já tô sentindo isso, se hoje eu já tô com vontade de me jogar na farra, na diversão, de curtir a vida, como que vai ser no futuro, né? Então, muito essa energia. Para quem está numa situação financeira, se a gente está falando de finanças, eu vejo que existe muito uma preocupação com relação ao futuro financeiro, né? Mas aqui eu vejo você fazendo boas parcerias e você conseguindo algo para o teu futuro, realizando o teu sonho, né? Financeiro aqui para o teu futuro. 10 de pentáculos, o que a gente está falando? 10 de pentáculos, por favor. 10 de pentáculos, viraram duas. 10 de pentáculos, o 6 de pentáculos. 8 de pentáculos caiu, vamos aceitar, né? 6 de pentáculos. Aqui a gente tá falando muito de questão ou de finanças ou de questão de estabilidade, tá? Fundo deck, 7 de paus. Aqui é uma carta que fala tanto de avançar, né? De ir, né? Eu quero isso, vou lutar por isso, vou fazer, como também uma carta de resguardar, né? De proteger. Não, eu não quero isso e vou guardar aqui, ó. Ninguém entra, ninguém invade esse espaço porque esse espaço é meu e porque eu decidi que eu não quero isso. O 10 de pentáculos, clarificado com o 7 de pentáculos, é muito uma carta de colheita, né? Se
Se a gente está falando de relacionamento, é como se muitos de vocês parassem e pensassem assim, ó, será que eu já colhi? Será que eu ainda vou colher? Será que essa relação ainda tem frutos para dar? Sabe, muito nessa energia. Se é questão financeira, é a preocupação de ter o dinheiro, de alcançar o sucesso financeiro, de um plantio, né? Estou plantando para colher, né? Muito para o futuro, né? Então, essa energia. Mas o 8 de espadas, que é uma carta de aprisionamento, veio espelhado por um 6 de pentáculos, que é a carta do dar e receber. Se a gente está falando de relacionamento, é como se você parasse e avaliasse, será que essa pessoa é a pessoa? Tudo bem, a gente casou, a gente mora junto há tantos anos, mas entenda que às vezes a gente, no momento que a gente encontrou essa pessoa, a gente era uma pessoa, né? E com o passar do tempo a gente vai mudando. A gente vai tendo conhecimento, a gente vai estudando, a gente vai mudando de vida financeira. E às vezes a pessoa ela vai mudando tanto, e a outra pessoa não muda. E aí para e olha, né? Tá, mas olha tudo que eu alcancei e essa pessoa parece que não está me acompanhando. Eu sinto como se fosse uma energia de alguém que sente que o outro não está acompanhando. Se está falando de amor. Se está falando de finanças, é a preocupação de realmente assim, será que estão me pagando o preço justo? Será que todo o trabalho que eu estou ofertando, tudo que eu estou fazendo, né, pelo meu trabalho, seja numa empresa, seja particular aqui, né, seja você, né, como pessoa jurídica, enfim, tendo teu próprio negócio, a preocupação se está havendo essas trocas, né? Se aquilo que você está fazendo talvez não esteja, estou fazendo mais para ganhar um pouco menos, né? Mas é que no início, se é início aqui de algum projeto, isso acontece, né? E aí, fundo do deck tem a energia do 7 de paus. Se a gente está falando de questão profissional, é aquela carta de batalhar e ir para frente, sabe que é você por você mesmo, é investir, é se esforçar, é meter a cara, é ir mesmo, né? Se estamos falando de relacionamento, pode ser também que uma pessoa esteja decidida a não continuar com alguém, né? Decidida a dar uma finalização. E aí tá nessa energia de, né, não sei o que eu faço, não sei se eu enfrento, se eu não enfrento, a decisão que eu tomo. 3 de copas, o que o 3 de copas está fazendo na mesa? 3 de copas, a carta do 5 de paus, fundo do deck o imperador. Olha, aqui tem uma pessoa muito decidida. O imperador é aquela pessoa que ele é decidido, ele tem o comando da sua própria vida, o que ele faz, ele sabe, ele vai, ele enfrenta, ele conquista, né? Ele manda, né? Ele impera, né? O 3 de copas veio espelhado por um 5 de paus. Então aqui são duas situações. Vamos de novo, né? Se a gente está falando de questão profissional, de finanças, aqui eu vejo comemorações com parcerias, com grupos, né? Pode ser você fazendo parcerias ou você comemorando, né, os frutos do teu trabalho aí. A energia do 5 de paus é uma energia muito também de conquista, né? De muitas pessoas, né? Muitas pessoas ali trabalhando naquele mesmo projeto, buscando o mesmo que você busca, mas você aí de algum modo, né, conseguindo sair, né, conseguindo realmente ter sucesso, ter êxito, né, e comemorando. Se a gente está falando de questão de amor, aqui tá complicado, né, se essa pessoa, se você está casado ou vice-versa, né, a pessoa com quem você está em relacionamento sério com você, aqui mostra que esse relacionamento ele tá realmente aqui difícil, né, porque nós temos um 3 de copas, que me fala muito de curtir, de traição, de ficação, essa é boa, de ficar sem compromisso, com o 5 de paus, que também é uma carta de conquista, de muitas pessoas envolvidas. Então, se a gente está falando de relacionamento, esse relacionamento aqui, alguém não está mais disposto a manter algo sério, tá? Por isso que veio a energia do 8 de espadas, alguém que está numa relação, mas se sente preso, né? Como eu falei, de um lado a pessoa tem a relação séria e de outro tem a curtição, a vontade de viver a vida, né? Como eu falei, às vezes casou muito cedo, está num relacionamento há muitos anos e desde muito cedo. Naquela época não tinha a visão de vida que tem hoje, né? Então pode ser isso também. 9 de copas, o que o 9 de copas está fazendo na mesa? 9 de copas, por favor. 9 de copas, olha aqui que eu tô falando, gente. Alguém, olha aqui, fundo do deck, 2 de copas, atrás do 2 de copas, um eremita. Aqui você tá avaliando muito o que é o amor pra mim, né? O que eu busco numa relação, o que eu tô buscando, né? O que eu estou vivendo num relacionamento, né? Porque olha aqui, a carta que fechou, gente. A carta que fechou foi 8 de copas. Hora de partir, hora de sair de fininho, hora de deixar para trás. E o que você deixa para trás, na diagonal? Um 10 de ouros, né? Então, aquele relacionamento sério,
aquela situação que te prendia, né? Até pode ser um trabalho também, tá? Você deixando um trabalho para trás, algo que tinha um contrato, que tinha um compromisso. Aqui alguém vai embora, alguém não aguenta essa situação, né? E veio espelhando o 9 de copas. Eu vou em busca daquilo que me traz satisfação, eu vou em busca dos meus sonhos, dos meus projetos, né? Eu vou em busca de um relacionamento que eu sinta que é o relacionamento que eu quero. Eu vou em busca de uma vida de liberdade. Vocês lembram que lá no início veio, né? Logo no primeiro fundo do deck, acho que veio o 9 de ouros, né? Que é a carta da solteirice, da curtição, da independência. Então, alguém querendo aqui nessa energia de ser independente. Então, se você está num relacionamento, eu sinto que você... ou essa pessoa, né, não vai continuar nessa relação, vai seguir a vida, porque já viu que aqui não tem mais lugar, e pode ser até que já esteja havendo traições, né? Então não tem por que estar numa relação desse modo, né? Vamos tirar mais 2 cartinhas aqui para ver o que mais que a gente tem para falar pro Capri. Capri, o que mais? Capricorniano, viraram 2, vamos aceitar. Olha, a lua e os 5 de paus. Aqui tem muitas coisas ocultas, tá? Entre elas até uma outra relação. Se a gente está falando de questão de relacionamento, existe aqui muitas coisas que não estão claras, muitas coisas que não estão sendo vistas, podendo até ter uma nova, uma outra relação. Se a gente está falando de questão profissional, existe situações de insatisfação, existe situações até de você ir em busca daquilo que você não recebia, do reconhecimento que você não recebia, e você fazendo novas parcerias, encontrando sucesso em outros lugares, tá? Fundo deck veio de novo 9 de ouros, a carta do êxito, a carta da abundância, a carta da solteirice, a carta de viver eu por mim mesma, né? Eu conquistar as coisas que eu quero, né? O que eu quero? O que eu quero conquistar? Então, aqui fundo do deck nós temos um 2 de copas com o 9 de pentáculos. Então, eu quero viver um amor abundante. Eu quero viver um amor no momento que eu esteja abundante. Então, alguém querendo encontrar abundância, independência, para poder aí sim escolher realmente aquela pessoa numa outra vibe que você está vivendo no momento. É como se você não tivesse mais a mesma vibe que essa pessoa que você estava até então. Signos fortes, signos... Não caiu nenhum arcano maior aqui na mesa, né? Então, signo forte nós temos só do elemento de terra, touro, virgem e capricórnio, muito forte, tá? E tem a lua, saiu o arcano maior, saiu a lua, né? Então, a lua, signo de câncer, aqui você pode estar lidando também. Vamos ver aqui do que a gente está falando, por favor, do que a gente está falando. Transformação pessoal. Fundo deck, desempenho. Se a gente está aqui falando de questão profissional, eu vejo que você aqui está começando a desenvolver um novo projeto. Esse novo projeto vai trazer transformação pessoal para você. Então, a palavra de vocês, a palavra para a semana de vocês é transformação pessoal. Você está se transformando, seja pela questão do próprio projeto, da vida material, profissional de vocês, indo, né, para um outro trabalho, indo para um outro nível do trabalho que você está fazendo. Ou, né, se estamos falando de relacionamento, transformação pessoal me fala de você não ser mais aquela pessoa que você era no início da relação. É como se você agora quisesse cuidar de você, se amar mais, se curtir mais, se conhecer, viver mais a vida, né? Então aqui a palavra para você é transformação pessoal. Digita aí nos comentários para me saber se você ficou até o final, tá? Transformação pessoal. Você vai ir em busca da sua transformação pessoal. Amados, essa foi a leitura. Não se esqueçam de curtir, se inscrever, compartilhar, hypar os vídeos se aparecer essa opção para vocês. Eu encontro vocês nos próximos vídeos. Gratidão!